Olá, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos falar hoje sobre pontuação, mas sobre a pontuação do travessão e do parênteses, como podemos usar e algumas atividades de interpretação de texto para avaliarmos a utilização do travessão e como anda a nossa compreensão textual. Vamos aos conceitos e ao conteúdo. Bom, o emprego adequado dos sinais de pontuação é fundamental para o sentido de uma frase. Como usamos o travessão e os parênteses na construção de um texto? Né? A gente sabe que se nós utilizarmos a vírgula de forma equivocada, nós vamos causar problemas de interpretação, né? Problemas de duplos sentidos, tá? Problemas semânticos. E quando nós utilizamos errado o travessão e os parênteses, nós podemos não nos fazer compreender, né, como desejamos. Então é muito importante saber como utilizar tanto o travessão quanto os parênteses. Então o travessão. O travessão, ele primeiramente marca nos diálogos a mudança de interlocutor, ou seja, a fala dos personagens no discurso direto. O que é o discurso direto? É quando os personagens falam. O discurso indireto é quando o narrador conta a história sem intervenção, sem diálogo dos personagens. Então aqui um exemplo, né, de discurso direto. Quais são os símbolos da pátria? Né? Travessão, a fala do personagem. Que pátria? Da nossa pátria, ora bolas. Isso aqui é um texto de Paulo Mendes Campos que retrata o diálogo entre dois personagens. Então, antes, para introduzir o diálogo, usamos o travessão. Usamos o travessão também para isolar palavras ou frases, destacando-as. Então eu vou ter aqui, deixa eu só pegar aqui a caneta para que a gente consiga marcar. Mesmo com o tempo revoltoso, aí eu vou destacar isso aqui. Eu quero dar ênfase, eu quero demonstrar o movimento das palavras para o interlocutor. Então, travessão, chovia, parava outra vez. Travessão, porque aqui eu separei com travessão uma parte que eu queria isolar, dando movimento, destacando, né? Então, mesmo com o tempo revoltoso, chovia, parava outra vez. A claridade devia ser suficiente para a mulher ter avistado mais alguma coisa. Então, eu utilizei o travessão para dar movimento, para isolar essa parte, dando um determinado destaque a essa parte do texto. Quando utilizamos parênteses? Buenas. Utilizamos para informar uma fonte bibliográfica, por exemplo. Então eu tenho aqui, olha só, que legal. Eu vou, se assim, qualquer coisa serena, isenta. Sede assim, qualquer coisa serena, isenta, fiel. Esse é um trecho de um livro da Cecília Meirelles, que tem como nome Flor de Poemas, do Rio de Janeiro, da editora Nova Fronteira, escrito em 1972 e está na página 109. Eu utilizei os parênteses para destacar a fonte bibliográfica. Eu uso os parênteses, por exemplo, aqui para rúbricas teatrais. Quando, assim, por exemplo, o que é uma rúbrica teatral? É aquela parte do texto que na encenação ela não aparece, mas que é importantíssimo tanto para o leitor quanto para o ator que vai encenar a cena saber o que vai fazer. Então, na cena, o João automaticamente levanta as mãos com os olhos fora de órbita, ou seja, assustado. E a Amália se volta. E o texto é o seguinte, mãos ao alto. E aqui está a indicação, né, da encenação, né, do que os personagens devem fazer na cena. Isso vem entre parênteses, né? As rúbricas podem vir entre parênteses. Né? Outra coisa que a gente já explicou, para mostrar de quem é o texto, né? Para dar destaque a quem é o texto, para fazer uma referência, eu uso os parênteses. Também eu utilizo os parênteses para substituir o travessão em um comentário, para dar destaque ou ponderação, para fazer ponderação sobre alguma coisa do texto. Então aqui, comprei todas as frutas e eu vou dar um destaque, né? Maçã, mamão e acerola, entre parênteses, da lista de compras. E aqui eu usei os parênteses para dar ênfase, para dar uma explicação sobre o que eu comprei exatamente. Usamos os parênteses também para esclarecer algo ou complementar alguma informação.
O método, por exemplo, aqui, aplicado em mais de 100 escolas, começa a dar resultado. Então, eu complementei. Que método é esse? O aplicado em mais de 100 escolas no país. E eu coloquei entre parênteses porque isso aqui é um complemento. Posso fazer isso com os parênteses. Eu uso os parênteses para isolar orações intercaladas. Então, aqui eu tenho: estou certo que eu sou eu para ela. Então, eu tenho aqui 3 orações. Então, eu coloquei essa oração entre parênteses para dar um destaque e para mostrar que ela está intercalada. Tem algum sentido ali a mais. Eu estou dando um determinado destaque e ao mesmo tempo estou intercalando. Tá? Isso aqui é um texto de Manuel Bandeira que eu uso parênteses para fazer referência bibliográfica. Beleza? Então, essas são as regras, essas são tranquilas, fáceis de decorar. O travessão eu vou usar para indicar o discurso direto, o diálogo, para indicar a fala do narrador, para dar destaque a alguma coisa, e o parênteses para dar destaque, ênfase, para indicar uma referência a alguma coisa, tanto bibliográfica quanto do autor, tá? Que está escrevendo, que foi o autor do texto que a gente está estudando. Fácil, simples, muito fácil. E vamos fazer uma pequena atividade. O texto a seguir explica quais os passos percorridos por quem deseja adotar uma criança, né, no Brasil, planejando a família. O Cadastro Nacional de Adoção, CNA, percebam aqui que foi colocado parênteses no CNA, porque eu dei destaque. Essa aqui é a sigla de Cadastro Nacional de Adoção. Então, coloquei em destaque aqui e usei o parênteses. Do Conselho Nacional de Justiça, tem cerca de 7.200 crianças cadastradas para adoção no país. Seus pais biológicos perderam definitivamente o poder familiar. Conheça os caminhos para a adoção. Então, começa aqui. Querer. Travessão. Por que o travessão? Porque eu vou dar uma explicação. Primeiro passo é ir à vara da infância e juventude do seu município e saber quais documentos deve começar a juntar. Quem pode adotar? Travessão. De novo, a mesma coisa. Pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. A adoção por casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei, mas alguns juízes já deram decisões favoráveis. O importante é a condição moral, financeira dessas pessoas, tá? Não a forma de amor. 5. Travessão. De novo, né? Durante a entrevista técnica, o pretendente descreverá o perfil da criança desejada. É possível escolher o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. Mas às vezes acontece, tá? Número 7. Aprovado. Travessão. De novo, aqui eu vou dar uma explicação. Você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e agora aguardará até aparecer uma criança com um perfil compatível com o perfil fixado pelo pretendente durante a entrevista técnica, observada na cronologia da habilitação. Percebe aqui que eu tenho aqui, ó, colchetes, né? E reticências, que é porque o texto continua, beleza? Depois, uma criança, eu uso o travessão, que eu vou dar uma nova explicação. A vara da infância vai avisá-lo que existe uma criança com um perfil compatível ao indicado por você. Conhecer o futuro filho, travessão. Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente ajuizará a ação de adoção. Ao entrar com o processo, o pretendente receberá a guarda provisória, que terá validade até a conclusão do processo. Bom, esse texto foi utilizado porque é muito usado o travessão para dar uma explicação. Então, vamos fazer uma análise sobre a interpretação desse texto, que sempre que eu for fazer perguntas, eu tenho perguntas em uma avaliação, em uma prova, em um concurso, com referência a um texto, eu tenho que voltar no texto. Então, quem é o responsável pelo cadastro de crianças em fila de adoção no país? E como se chama esse cadastro? As crianças cujos pais biológicos perderam o poder familiar são registradas no Cadastro Nacional de Adoção. Está no texto. É só voltar no texto e você vai ter a resposta. Que características da criança o pretendente à adoção pode escolher? A mesma coisa, está no texto. É só voltar no texto e você vai ter a resposta. O pretendente à adoção pode escolher sexo, faixa etária, estado de saúde e se tem irmãos. Número 3.
O que acontece depois que o pretendente é aprovado? Também está no texto, né? Ele deve aguardar até que a vara da família avise que há uma criança com o perfil desejado. Dica: questões de interpretação textual, volte no texto, leia quantas vezes for necessário. No início do texto, que o sinal gráfico foi empregado pelo autor para delimitar um adendo, transcreva esse trecho. O autor utilizou o travessão no início do texto, apresentando uma informação adicional sobre informações relevantes. Então, eu não transcrevi, mas está aqui. Ó. Tem várias situações onde eles dão informações relevantes e eles usam o travessão para fazer esse adendo. Tá? E na linha fina do texto, o travessão poderia ser substituído por qual sinal gráfico? Pelo parênteses, né? Porque o parênteses também tem a função de dar uma explicação, de dar destaque a uma explicação. Então, eu posso trocar o travessão lá por parênteses. E vamos explicar a função dos travessões no final dessas falas aqui, ó. Por que você agiu dessa maneira? Travessão, questionou o juiz. Eu tenho aqui o travessão, né? Por quê? Travessão, o que você fez? Travessão, perguntou a mãe. Então, nos dois casos, o travessão foi utilizado para indicar um ato de fala do narrador. Aqui, a fala do personagem, a fala do narrador. A fala do personagem, a fala do narrador. Então, primeiro, o travessão é utilizado para indicar a fala do personagem, depois indicado pelo ato de fala do narrador. Questionou o juiz e perguntou à mãe. Tá? Muito bem, bem fácil. Com base no que você estudou sobre travessão, é correto afirmar que ele é usado para identificar a fala de um personagem em discurso direto. É usado para, o travessão, delimitar um adendo ou um comentário intercalado no texto. É usado para indicar um ato de fala do narrador. Essas três situações são corretas quanto ao uso do travessão. E elabore uma frase utilizando o travessão para indicar um ato de fala do narrador. Então, como isso é uma resposta pessoal, o professor fez assim. Então, o Manuel disse, : travessão. Pessoal, acho que minha internet está ruim. Tranquilo? Então, aí eu tenho aqui mais algumas perguntas, né? Que aí o professor elaborou. Qual sinal de pontuação podemos utilizar para substituir o travessão em um comentário ou parênteses? E qual o sinal de pontuação que utilizamos para substituir o travessão no discurso direto? Aspas. Aí aqui nós estamos falando de parênteses e de travessão. Aí eu faço uma pergunta dessas. Mas eu não posso substituir o ato de fala do discurso direto por parênteses, só aspas. Tá? E no trecho, né? Oi, você está bem? Não muito, por quê? Horas, estou somente preocupado. Qual a função do travessão? Introduzir a fala do personagem. Ponto. Viram como é fácil saber utilizar o travessão e os parênteses, né? Não é aspas, o parênteses. Como é que a gente adquire essas habilidades? Com leitura. Espero que a aula tenha sido agradável, que vocês tenham compreendido. Até a próxima!